Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar fazendo mais um vídeo para o meu canal. E aqui compartilhando com vocês, amados, queridos telespectadores do vídeo, um texto da palavra do Senhor para a reflexão da tua vida. Romanos 5, verso 8, 9 e 20. O 8 diz o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 20. Sobreveio a lei para que ofutasse a ofensa, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A palavra do Senhor fala através das falas do apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, da justificação pela fé. O que é a justificação? A justificação é uma mudança espiritual diante de Deus. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo fala também sobre o pecado, sobre a lei e as características da justificação. Bem, sabemos que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, conforme está em Gênesis 1 e 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A palavra do Senhor diz que Deus fez um homem à imagem e à sua semelhança. Ou seja, o homem agora passa a ter de Deus características que o faz ser totalmente diferente dos animais. Características como senso de moralidade, linguagem programada, imaginação artística, tudo isso que eram características que o diferenciava do animal. E a palavra do Senhor diz que o homem foi criado em um estado perfeito, um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, para habitar num jardim totalmente belo e magnífico criado por Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus implementou uma regra, e essa regra era uma lei, que era exatamente para Adão, que era o primeiro homem, ou foi o primeiro homem, para não se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está em Gênesis capítulo 3. Mas Adão acabou desobedecendo esta palavra. Infelizmente, fez uso do fruto da árvore. E a palavra do Senhor disse que depois que Adão comeu do fruto da árvore, consequentemente aderiu sobre si as consequências do pecado. A palavra do Senhor diz que a consequência do pecado é a morte. Então, veio sobre Adão a condenação do pecado, a morte. Adão morreu tanto espiritualmente como fisicamente. Porque na Bíblia existem 3 tipos de morte, mas eu quero falar somente de 2. A morte espiritual e a morte física. Mas também existe a morte eterna, que será inaugurada ou que se dará no juízo final, quando Deus irá julgar todos os ímpios. Então Deus irá puni-los com a morte eterna. Mas existe a morte espiritual. A morte espiritual é uma separação entre o espírito do homem com o espírito de Deus. Por isso é morte espiritual. No original hebraico, morte significa separação. Então o homem agora passa a ser separado na morte espiritual. Na morte física, o homem ele morre separando tanto o seu corpo como a sua alma e o seu espírito. Então o seu corpo vai para o pó da terra, volta ao pó da terra, e o seu espírito e alma vai para um lugar determinado por Deus, numa dimensão espiritual. Mas a gente vê que o homem desobedeceu, e não era vontade de Deus que o homem morresse, ou que tampouco aderisse sobre si consequências do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que Deus deu uma palavra, e ele não volta atrás em relação à sua palavra. E ele disse a Adão: se ele comesse do fruto da árvore, ele morreria. E foi o que aconteceu. Só que em Romanos capítulo 5, no verso 1, Paulo fala sobre a justificação. Foi colocado quando o homem desobedeceu a Deus e quando violou a palavra do Senhor, Deus criou Deus estabeleceu regras e normas que ali seriam parâmetros para que o homem pudesse viver uma vida segundo a vontade de Deus. E essas regras e normas regulamentadas por Deus
para o homem seria a chamada lei. E a lei, ela mostrava o pecado do homem. Ela se via como um espelho, ela mostrava o pecado. Porém, ela não justificava o homem, ela não salvava o homem. Então, Paulo fala sobre uma justificação, sobre um processo de transformação e modificação espiritual diante de Deus. Mas como é que o homem poderia se modificar? Como é que o homem se transformaria? Como é que esse processo de transformação aconteceria? E em que momento o homem poderia ser justificado diante de Deus, já que o homem pecando, ele se afastou de Deus. Desobedecendo, ele se distanciou de Deus. Mas o que Paulo fala aqui? Paulo fala sobre a justificação. E esse processo faz com que o homem se aproxime de Deus. A justificação, que é a mudança espiritual diante de Deus. O apóstolo também reforça este conceito em Colossenses 1:13, quando ele diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. O apóstolo Pedro também reforça este conceito, falando em 1 Pedro 2:9, dizendo que nós, por sermos geração eleita, fomos resgatados do império das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. Então houve uma transformação, houve uma mudança espiritual, houve uma transformação. E Paulo reforça isso aqui. Paulo diz que houve uma transformação através da justificação. E no verso 8, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, enviando o Senhor Jesus Cristo. Então, baseado nesse conceito sobre a justificação, eu estava lendo sobre isso e o Espírito Santo me mostrou 3 características. A primeira característica do processo da justificação é o sangue. O sangue, ele é um processo de justificação. Por quê? Em João capítulo 3, versículo 16, que é um texto célebre, texto de salvação, um texto célebre, que fala sobre a morte de Jesus. Jesus dizendo a Nicodemo, Jesus disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho. O seu Filho morreu na cruz do Calvário. E para ele morrer na cruz do Calvário, houve ali um derramamento de sangue. Então Jesus, ele fez parte de um projeto que Deus estabeleceu para salvar e justificar o homem. Jesus foi o autor desse projeto. E Jesus, ele morreu para isso. Então o sangue é a primeira justificação. O sangue, ele ali efetua na vida do homem um processo de transformação. E a segunda característica é o amor. A gente reforça isso no texto de João 3:16, quando Jesus disse a Nicodemos que ele amou o mundo de uma tal maneira. E Paulo diz aqui que ele prova o seu próprio amor. Qual pai que daria o seu filho por uma humanidade ou por homens que não estariam nem aí para ele? Qual pai que entregaria voluntariamente o seu filho? Que daria voluntariamente seu filho para morrer por toda a humanidade? A palavra do Senhor diz que Deus deu. Bem, na ótica científica isso é improvável. Na ótica lógica isso não tem compreensão. Na cosmovisão ou na percepção filosófica, isso aí jamais poderia acontecer. Até porque a morte de um homem, o sangue de apenas um homem e o amor de uma entidade não poderia salvar toda a humanidade. Mas a gente vê que Deus, ele sobrepuja todos esses conceitos. Deus está acima de qualquer percepção humana. E Paulo fala que as coisas de Deus, na visão, na percepção, na cosmovisão humana, é loucura. Então são coisas espirituais que são para entendimentos espirituais. E a palavra de Deus, que é uma palavra espiritual, diz que ele amou o mundo. E a forma dele amar foi exatamente dar o seu filho. E a terceira e última característica é a característica da graça. Veja, eu falei sobre o sangue, falei sobre o amor e agora vem a graça. A graça de Deus, que é um favor, não um favor imerecível. Mas o que é um favor imerecível? Veja, nós temos uma natureza humana decaída. Somos frutos de um resultado de uma desobediência do primeiro homem, chamado Adão, conforme Paulo fala em Romanos 5:12. O primeiro homem
chamado Adão, pecou, desobedeceu, atraindo sobre si e sobre sua consequência a morte, que é a condenação do pecado. Então, nós temos uma natureza decaída humana, pecaminosa. E a palavra do Senhor diz que Deus sabe disso. Deus, por ser um Senhor perfeito, que não compartilha com o pecado, exatamente por ter uma característica divina chamada perfeição, que é uma característica incompartilhável de Deus. É um atributo de Deus, um atributo que faz parte da natureza de Deus. E esse atributo, na qual o homem não tem, é um atributo dado a Deus. E Deus ele estava longe da humanidade. Então, por causa do pecado, então Deus ele vê um método para trazer o homem de volta. Exatamente esse método, essa forma de se compadecer é chamada de graça. Deus se compadeceu do homem, Deus teve compaixão do homem. E essa compaixão é chamada de graça. A graça é exatamente esse favor, a ação na qual Deus realizou para justificar o homem, a ação na qual Deus premeditou para transformar o homem ou fazer estar na sua presença eternamente, é chamada de graça. A graça de Deus ela teve poder para transformar a vida do homem. Então o apóstolo Paulo fala que ele próprio deu o seu amor. E Jesus, com o seu sangue, nos lavou, nos redimiu. A lei, ela nos acusava. A lei, ela nos julga e acusa ao mesmo tempo, porque não nos pode justificar. Porém, a palavra do Senhor relata que Jesus, que apenas Jesus, pode fazer isso. Eu dou graças a Deus porque através de sua graça e misericórdia nos transportou do império das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. Ao Senhor Jesus Cristo, que através do seu grande amor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, conforme está em Isaías, capítulo 53, versículo 6, versículo 4, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradeço também ao Santo Espírito, que teve um papel primordial nesse processo de justificação. O Espírito Santo realiza um processo na qual a teologia chama de regeneração. Jesus falou isso também a Nicodemos sobre o novo nascimento, em João capítulo 3. Jesus falou sobre o nascimento vindo do Espírito, da água do Espírito. E é exatamente isso. O Espírito Santo realiza o processo regenerador. Paulo falou sobre isso também em Tito, quando Paulo disse a Tito que Deus realizava sobre os seus indivíduos um processo de regeneração através do Espírito Santo. Então agradeço porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mostrando nossos delitos e pecados e nos chamando ao arrependimento e à total necessidade de Deus. Essa é a função do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8 que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito leva nossas intercessões através do seu método para Deus. Porque Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Exatamente porque temos uma natureza humana decaída. Exatamente porque somos humanos, falhos e pobres pecadores. Mas é isso. Deus ele prova o seu amor para conosco. E você que vai ver esse vídeo, entenda. Deus ele provou o seu amor para contigo. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para modificar a tua vida, ou para modificar a nossa vida, nos fazendo ser participante da sua graça, dos propósitos divinos e espirituais de sua vontade. Isso é maravilhoso, isso é gratificante, por saber que Deus nos escolheu, que Deus, ele, antes mesmo da fundação do mundo, tinha planejado o processo da justificação. A justificação é isso, a justificação é a mudança espiritual. Agradeça, você foi modificado, você foi justificado diante de Deus. E isso é motivo de grande alegria, pois Deus nos amou. Obrigado, queridos, por tudo e a paz do Senhor.